Olá, Santa Catarina, vem com a gente que a partir de agora está começando mais uma edição do nosso Tá Na Hora. A informação de momento é, o tempo vai mudar, como a gente está vendo aí nas redes sociais, a Júlia Matos já está chegando por aqui, ela está ampliando as informações, ela que sabe muito da previsão do tempo, já a Julinha vai vir com a gente, vai deixar você a par de tudo que pode acontecer nas próximas horas aqui na nossa capital e também em todo o estado de Santa Catarina. Previsão de ciclone, em instantes o Peter Scheuer também vai dar detalhes sobre essa mudança no tempo. Olha só, no Tá Na Hora de hoje, quando são 18 horas e 30 minutos, a gente tem essas imagens aí. Fiscalização em Florianópolis. O pessoal, para fugir da fiscalização, olha o desespero aí da turma. Essa turma que não está regular, acabou entrando no mar para tentar despistar a fiscalização da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Mas não teve jeito não. O pessoal esperou essa turma sair da água e as mercadorias foram apreendidas. Impressionante, né? O pessoal está fiscalizando, como você está vendo aí. É claro, a gente vai fiscalizar o tempo também, então já vou chamar ela de imediato, a Júlia Matos, que nesse momento estava ampliando as informações sobre essa mudança drástica que vai acontecer. Júlia, boa noite. Boa noite, Cleiton Ramos. Boa noite para vocês aí de casa. A gente pede licença para entrar no celular e é verdade, Cleiton. Esse alerta da Defesa Civil, alerta vermelho para algumas regiões, já colocou muitas pessoas em alerta. Eles querem saber o que está acontecendo. Nós também. Estamos agora em contato direto com a Defesa Civil, também com a EPAGRE, para entender sobre essa movimentação de um ciclone extratropical que está vindo do Rio Grande do Sul aqui para Santa Catarina. A gente vai ter grande instabilidade, chuva persistente a partir dessa madrugada. Todas as informações daqui a pouquinho aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Para a sua região também já temos algumas ações confirmadas, inclusive, pelo Estado, depois desse alerta da Defesa Civil. Inclusive, a gente pede a sua colaboração, você que está acompanhando o Tá Na Hora nesse exato momento. QR Code apareceu ali, o nosso zap aqui atrás, porque a sua mensagem, você pode ser o nosso repórter. O tempo já começou a virar aí na sua cidade, pode ser foto, pode ser vídeo e pode ser relato também. No QR Code ou no 9162267648-DDD. A gente veio aí de um final de semana, essa segunda-feira tem essa memória, praias lotadas. Um final de semana de praias lotadas, dias lindíssimos, muito quente, temperaturas altas também nessa segunda-feira, mas você aí de casa já deve ter notado que esse quenturão, esse bafão, já está começando a mudar. A gente olha para o céu, alguns já estão fechando, eu quero entender como é que está aí na sua região, já está chegando a chuva? Se chegou, registra e manda aqui pra gente no Tá Na Hora Santa Catarina. Você lembra daquele incêndio que atingiu a Praça do Cidadão em Indaial, suspendendo os atendimentos? Pois bem, o fogo aconteceu na última quarta-feira, olha o vídeo aí, causando transtornos à população. Será que tem notícia boa pintando aí, Júlia Matos? Temos, Cleiton Ramos, temos boa notícia. A Prefeitura de Indaial anunciou que os serviços foram restabelecidos. A repórter Nathiele Oliveira está chegando ao vivo com a gente para trazer essas informações. Nath, muito boa tarde, chegando direto do Vale para trazer essas informações. Então, serviços restaurados depois desse susto? Boa tarde, Cleiton, Júlia e a todos que nos acompanham. Exatamente, a gente volta a falar desse incêndio de grandes proporções que atingiu também a Praça do Cidadão da cidade de Indaial. Agora a Prefeitura anunciou esse retorno nos atendimentos, mas não no local que era onde aconteceu o incêndio. Esses serviços eles precisaram ser realocados para outros locais, outros órgãos da Prefeitura, principalmente o prédio interno da Prefeitura. O objetivo é simples, que é não deixar a população sem esse atendimento, e aí o atendimento ele segue no mesmo horário que era antes, sempre de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e da 1h da tarde às 5. A gente preparou um telão para orientar melhor quem está nos assistindo em relação a onde vai ficar cada serviço, onde ele vai estar disponível. Então, no térreo da Prefeitura, no setor de turismo, vai estar a unidade de conciliação e a junta militar. Já na sala do empreendedor, a fiscalização tributária, a central de arquivos, a emissão de identidade e aí no primeiro andar da Prefeitura, bem próximo à Secretaria de Planejamento, o setor de ITBI. No Salão Nobre, aí ficam mais serviços. Procon, Diretoria da Praça do Cidadão, o Cine e a Receita Federal, a Central de Atendimento e o atendimento de IPTU. Já é uma unidade externa, então esses serviços estavam todos concentrados na Prefeitura. Agora, então, em outro local, aí vai ficar os serviços relacionados à CNH. A gente reforça, a Praça do Cidadão de Indaial, ela não continua
continua naquele mesmo local onde aconteceu o incêndio. Agora o Corpo de Bombeiros, as autoridades estão realizando a perícia, estão arrumando o local para daí sim retornar os atendimentos por lá. Mas enquanto isso, para ninguém ficar sem um atendimento, aí a Prefeitura de Indaial realocou esses serviços, esses atendimentos feitos à população, principalmente no prédio da Prefeitura. Caso você tenha ficado com alguma dúvida ou quer conferir algum outro serviço que a gente não trouxe aqui, basta também mandar uma mensagem para o WhatsApp da Prefeitura de Indaial, este que aparece aqui na tela. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Nath. Obrigado pela sua participação. A gente percebe que em Blumenau o tempo está nublado. A gente tem algumas cidades aí, quando tiver possibilidade, Vitor, é só dar um toque e a gente abre a janela, já que a gente está pedindo também a colaboração e a participação desse pessoal bacana que está acompanhando o nosso Tá Na Hora, para saber como é que está o tempo. Em Itapema, será que o tempo está assim igual Blumenau, Júlia? Vamos para lá? Vamos ver, abrindo a janela do estado, ó, nuvem já chegando por aí. Tem uma carregada lá, tá vendo, Júlia? É, uma concentração maior de nuvens carregadas, chuva persistente já prometida para esta madrugada. Daqui a pouquinho todos os detalhes para vocês. 22 graus em Itapema neste momento, Cleito. E além desse alerta para o clima, para o tempo que deve mudar por aqui, Santa Catarina também está em atenção por causa dos casos de dengue. É, porque de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o estado consta com mais de 60 mil focos do mosquito Aedes aegypti. A situação causa preocupação e acende um alerta. O que é que está chegando agora? O que é que está chegando? Renato Santos chega ao vivo para falar com a gente sobre essa chegada do verão e também esse alerta, essa atenção. Qual que é o maior ponto de preocupação por aí, Renato? Muito boa noite. Pois é, viu, Júlia? Ótima noite para você, para o Cleiton Ramos e a todos os nossos telespectadores que já estão assistindo o nosso Tá Na Hora em toda Santa Catarina. Olha, essa mudança de temperatura, muito calor, daqui a pouco chuvas isoladas em algumas regiões, é o que faz com que os casos de dengue e também chikungunya cresçam aqui em Santa Catarina. Esse foi um alerta que foi feito pela Secretaria de Estado da Saúde e, de acordo com os dados que foram divulgados pela Vigilância Epidemiológica aqui do nosso estado, Santa Catarina já registra 62.209 casos de dengue, de focos do mosquito Aedes aegypti em 263 municípios catarinenses. O que chama a atenção desse total é que 134 mil notificações da doença já foram também contabilizadas pela Secretaria de Estado da Saúde. Dessas, 25.700 já são considerados como casos prováveis. E isso acende um alerta aqui para o nosso estado. Santa Catarina, que já tem 21 mortes confirmadas pela dengue. E isso preocupa bastante as autoridades da saúde. Três óbitos estão sendo investigados pelos profissionais. Entre os 295 municípios aqui do nosso estado, 184 já são considerados infestados pelo mosquito da dengue. Em relação aos casos de chikungunya, 2.779 casos já foram confirmados pela doença. Desse total, 840 são casos prováveis e 699 tiveram confirmação laboratorial. Santa Catarina, que teve um aumento de quase 600% nos casos de chikungunya em 2025. Até o momento, 4 pessoas perderam a vida pela chikungunya aqui no nosso estado. A gente conversou com o diretor da Vigilância Epidemiológica do estado, que fala a respeito desse aumento exorbitante de casos de chikungunya e também de dengue aqui no nosso estado e abre um alerta para a população ficar atento e cuidar, claro, dos seus quintais e também dos terrenos que estão ao redor de suas residências para evitar o aumento da doença. Vamos acompanhar. O que a gente tem visto nas últimas semanas é um aumento das notificações, tanto de dengue quanto de chikungunya. Isso está muito relacionado à condição climática, que começa a ser muito favorável, chuvas mais intensas, calor, temperaturas mais elevadas. Isso favorece a reprodução do mosquito Aedes aegypti, que está nas nossas cidades e se reproduz em locais com água parada. Então é fundamental que cada um faça a sua parte, elimine os locais com água parada, junto com as ações que estão sendo intensificadas pela Secretaria de Estado da Saúde, também pelos municípios, porque certamente, se cada um fizer a sua parte, fortalecendo as ações de prevenção, a gente reduz o risco de ter novamente epidemias aqui em Santa Catarina.
Olha, Cleiton Ramos e Júlia Matos, febre, dor de cabeça nas articulações, também muscular e cansaço extremo são alguns dos sintomas provocados tanto pela dengue como também pela chikungunya. Com essas informações, eu retorno com vocês aí no estúdio. Boa, Renato. Fica aí a dica para você de casa, ainda mais em Joinville, que é uma cidade que chove muito como característica, próxima à região da Serra ali, principalmente quem vai para Curitiba, e Joinville realmente tem o acúmulo de muita água, então é por isso que essa fiscalização precisa ser aumentada. Agora 18h40. Bora lá que não para a informação, Júlia. Cleiton, hoje o governo do estado de Santa Catarina lança um novo programa para impulsionar a qualificação na área de tecnologia. O estado é referência em tecnologia, né, Cleiton? A Gabriela Mariotto está chegando agora e eu concordo contigo, Júlia Matos. Bora lá, diz aí, ô Gabriela, boa noite. Muito boa noite, Júlia, Cleiton, a todo mundo que nos acompanha. Pois é, Santa Catarina tem se tornado destaque aí como um dos polos brasileiros de tecnologia e principalmente quando a gente fala aqui de Florianópolis. Então hoje o governo do estado lançou agora há pouco, às 5h30 da tarde, foi a cerimônia de lançamento do programa SCTEC, que busca a qualificação profissional voltada aí para o setor de tecnologia. Então a gente acompanhou agora há pouco esse lançamento, que é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com vários setores, né? Com várias outras iniciativas também, né? A gente tem a FAPESC, também aqui atrás a ACAT, onde está acontecendo ainda essa cerimônia de lançamento, o SENAI e outras secretarias aqui do estado, como por exemplo a Secretaria de Estado da Educação. A gente conversou com o governador Jorginho Mello, que falou com a gente um pouquinho sobre a importância do lançamento desse programa, do SC Mais Tech, e o que motivou, né, o governo do estado a fazer esse lançamento, né? Por que Santa Catarina precisa de um programa como esse aqui no nosso estado? Vamos ouvir o que ele disse. O estado de Santa Catarina é um estado que hoje já 8% do nosso PIB é de tecnologia. A capital, 26%. Tecnologia. É por isso que a gente deu uma nova roupagem para essa área em Santa Catarina. Primeiro, criando a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. As indicações do secretário têm sido feitas pela CAF e pela CAT, porque para prestigiar os empreendedores dessa área, né? Então, nós estamos fazendo essa parceria que vai nos trazer um ganho extraordinário. E quem vai estar à frente, né, desse projeto de capacitação vai ser o SENAI, aqui de Santa Catarina. Então, todas as aulas elas vão acontecer de forma online para garantir que todos os catarinenses possam estar participando desse processo. E entre as trilhas de aprendizagem vão ter tanto aulas voltadas para quem trabalha na indústria de tecnologia, quanto para quem está simplesmente aí interessado, quer aprender mais sobre, por exemplo, inteligência artificial. Então, vai ter um funil aí, o pessoal vai ser meio que classificado na questão aí de quanto sabe já sobre tecnologia, justamente para ter aí uma qualificação, né, uma classificação aí para o pessoal poder se aprofundar melhor em cada um dos temas. A gente conversou com o diretor regional do SENAI aqui de Santa Catarina, o Fabrício Pereira, para entender também um pouquinho como é que vai funcionar aí para quem tiver interesse nesse programa e quiser aprender um pouquinho mais sobre a tecnologia aqui em Santa Catarina. Vamos ouvir o que ele disse. É uma parceria muito importante, a SCTEC, que Santa Catarina está investindo em tecnologia e inovação. E a Fiesc, através do SENAI, ela é uma grande parceira na inteligência artificial, principalmente, porque ela é muito rápida. As coisas no passado que demoravam 10 anos, agora em um ano já estão acontecendo. Então nós temos que qualificar a mão de obra para Santa Catarina, que oportunidade tem. São mais de 150 mil matrículas que nós vamos ter. O SENAI vai qualificar isso ali para o mercado de trabalho. Isso aí quem vai ganhar é a sociedade de Santa Catarina e principalmente a indústria de Santa Catarina. Então, as inscrições, elas também vão acontecer de forma online. O pessoal vai poder aí fazer essa inscrição e participar, né? Buscar essa qualificação profissional e também aprender um pouquinho mais sobre inteligência artificial, se aprofundar nesse assunto que está tão em alta, está tão crescente, que é a tecnologia que tem crescido, né? Que Santa Catarina continua sendo destaque nessa temática aqui no Brasil. Cleiton, Júlia, volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Gabi, pelas informações. Realmente, Santa Catarina é referência quando o assunto é tecnologia. Aliás, tem sido um case de sucesso em muitos setores, né? É verdade. Isso inclusive, é bom. Exemplo para o nosso Brasil. Isso verdade. é muito gratificante. Olha só, Júlia, vamos abrir a janela agora. A gente tem Morro das Pedras, é isso, produção? É uma região, Júlia, que quando tem mudança no tempo, né, os ciclones realmente aparecem com tudo. Impossível não lembrar algumas ressacas que até duraram e acabaram invadindo muitas casas ali, né, destruindo alguns muros, enfim. Por enquanto ali está tranquilo, está rolando umas ondas, ainda o ciclone não chegou. Mas a gente vai atualizar vocês daqui a pouquinho aqui no Tá Na Hora Santa Catarina com mais informações sobre esse ciclone extratropical que promete muita chuva para o estado. Inclusive, o meteorologista Peter Choi conversou com a gente para explicar esse fenômeno. A gente vai trazer o alerta da Defesa Civil, mas você aí de casa quer entender também que fenômeno é esse que vai mudar com o tempo de um dia para o outro aqui em Santa Catarina. Bora ver, Cleiton? Bora! Nós estamos tendo o processo de formação de um ciclone extratropical no oeste da região sul do Brasil, Argentina e parte do Paraguai. Durante essas próximas 24, 48 horas, esse ciclone ele já deve estar reforçando inúmeras instabilidades. Essa próxima madrugada, manhã da terça-feira, observa-se nessa projeção computacional que nós temos inúmeros núcleos de instabilidades que vêm com temporais, tempestades, até mesmo episódios de tempo severo, e aos poucos essas instabilidades vão avançando em direção ao setor leste, provocando novos temporais e novas tempestades também. A gente está falando aqui de vento, mas, sobretudo, grande quantidade, acúmulo de água. Alagamentos que podem acontecer. Alagamentos, enxurradas, essas possibilidades, o risco é maior a partir dessa madrugada. Daqui a pouquinho, mais informações para vocês. Fica aí, que tem tudo completinho, detalhado para você ir de casa se planejar. Fazemos um convite também, você acessar nesse momento o portal SC10, que lá tem tudo. Então não perca nenhum detalhe, você não perde nada acompanhando aí o nosso SCC SBT e o portal também. Bora lá, Júlia Matos. Olha só, a temporada de verão começou aqui na capital, mal começou, né? E já tem polêmica. Adivinha, no comércio ambulante de praia. A Prefeitura de Florianópolis realizou uma fiscalização neste final de semana. O foco foi a Praia de Canasvieiras, que recebeu uma operação coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, com apoio da Guarda Municipal e também da Polícia Militar. Durante a ação, foram identificados e apreendidos 8 carrinhos de comércio ambulante que operavam em situação irregular, além de equipamentos utilizados para a venda de produtos como óculos e artigos de praia. A Prefeitura, a medida tem o objetivo de garantir a ordem pública e proteger os ambulantes, que estão devidamente regularizados. As autoridades informaram que procedimentos administrativos serão instaurados a partir do material recolhido e que as operações de fiscalização serão mantidas de forma intensa por todo o verão. Então o negócio é não burlar a fiscalização. Teve gente que invadiu a praia, se a gente puder voltar lá no comecinho, né, teve ambulante desesperado para não ter a sua mercadoria apreendida. Olha aí, esse com vários óculos acabou entrando no mar. Para onde é que ele ia? Atravessar o oceano, não? O pessoal ficou esperando ele voltar e a mercadoria foi apreendida. Se tivesse dentro da regularidade, nada disso teria acontecido. Olha, assim como outros municípios, Balneário Camboriú também precisa lidar com pessoas em situação de rua. Não é só um problema aqui, é em todo o estado e é em todo o Brasil. E na reportagem de hoje, você vai ver como esse trabalho acontece no dia a dia e de que maneira garante dignidade a quem busca uma nova chance. Bora lá! A vida do Lucas se resumia a rua e drogas. O vício era sustentado pelo dinheiro que conseguia com a coleta de recicláveis. Comida ele encontrava no lixo. Porque uno estando na rua, uno termina estando sozinho e também se aísla del mundo. Então uno não fala com ninguém. Y eso también a la persona llega un momento que va desgastando la mente. Porque uno al no relacionarse con las personas, llega un punto en el que la persona termina isolándose sozinha. Y tu vida termina siendo sozinha. Mas o Lucas não foi abandonado. A assistência social de Balneário Camboriú acolheu ele, que hoje está assim,
livre das drogas e pronto para seguir em frente. Yo quiero volver para mi país, quiero volver a estar con mi mamá, con mi pai, con mis hermanos y poder empezar a disfrutarlos con una vida sana, lejos de la sustancia, lejos de todo aquello que a mí me generó terminar donde terminé. Pessoas em situação de rua continuam pessoas, cada uma com as próprias características e histórias. Mas uma coisa muitas têm em comum: a quebra de relações afetivas como porta de entrada para uma série de vulnerabilidades. A exemplo do argentino Lucas, o paulista Flávio também precisou de ajuda para se recuperar. Eu jogava cada vez mais, achava que ganhava, sempre ganhava, só que no fim ele foi só me afundando. Aí o que acontece? Foi até o momento que eu perdi meu emprego, perdi minha esposa. Aí quando eu fui ver já não tinha mais o telefone, aí eu fui ver já estava na rua praticamente. Aí dali na rua já sabe como que é, né? Diante de tantas coisas ruins, o Flávio se deu conta dos problemas, aceitou ajuda e a Prefeitura de Balneário Camboriú agiu rápido. Eles param, conversam com a gente, procuram saber se você quer se tratar ou não, te dão uma oportunidade, entendeu? Pergunta para você, conversam com você, entendeu? Falam se você quer mesmo ser tratado, que tem uma casa de apoio, que pode te tratar, sua saúde, né, cara? Aí é isso aí mesmo. É tratar de forma humana. Aqui em Balneário, nós não expulsamos ninguém, nós não desrespeitamos ninguém, não maltratamos ninguém, não tratamos ninguém com crueldade, com violência. Pelo contrário, todos são bem-vindos. Mas se quer estar em Balneário Camboriú na rua, não. Vai trabalhar. Vai procurar uma oportunidade, porque nós estamos dando essa oportunidade. Os números variam ao longo do ano, mas em média Balneário Camboriú tem cerca de 140 pessoas em situação de rua. Os serviços oferecidos a elas variam e vão desde casas de passagem até internações involuntárias. As equipes envolvidas são multidisciplinares e por vezes fazem o papel de família dos acolhidos. Aquele suporte, um incentivo para não deixá-las desistir. Então, às vezes, tu chega a demorar até 40 minutos numa conversa e para conseguir, ele dizer assim, não, amanhã eu vou. Às vezes, tu perde 40 minutos e ele não vai contigo. Mas o outro dia, quando chega lá, de novo, a gente tem que estar sempre. Vai lá e ele, de repente, ele diz assim, hoje eu vou. E ele começa a ver e aí a gente começa que ele tem que criar o vínculo. As pessoas, elas estão carentes de ser ouvidas. E quem está morando na rua, muitas vezes está carente de sentir essa atenção. Então, nós estamos agindo com firmeza, de forma responsável, de forma humana, seguindo a lei. E ninguém aqui está expulsando. Mas, repito, ninguém encontra dignidade morando na rua. Além de iniciativas relacionadas à assistência social e saúde, os cursos profissionalizantes oferecidos pela Prefeitura de Balneário Camboriú são fundamentais para os acolhidos retomarem a própria independência. Eu quero que elas retornem para Balneário Camboriú para que elas possam produzir, ocupar a sua cabeça, serem pertencentes ao crescimento da cidade. Caso elas queiram retornar para suas residências, nós iremos também fazer esse acompanhamento. Mas eu gostaria muito que essas pessoas depois pudessem retornar, falando de toda a recuperação, de toda a oportunidade que elas tiveram, para que naquele momento que viraram a chave, pudessem retornar para Balneário Camboriú, olhar tudo que elas passaram na rua e falar, venci, a cidade me ajudou. Eu estou muito bem, só tenho a agradecer mesmo, pelo apoio de todos da casa, entendeu? Que é um lugar muito bom demais ali, onde você aprende muita coisa, disciplinas, que ali na rua não tinha isso, entendeu? Muitas coisas você aprende ali dentro. E agradecer a Deus sempre, né? Por exemplo, en mi caso, que yo estoy en La Limera, es un lugar donde uno se siente acompañado, se siente cuidado, se siente que es una familia, porque uno termina teniendo una familia en ese lugar.
Belo material aí do Kaique, toda a produção passando a limpo e mostrando de fato a realidade desse trabalho que é feito em Balneário, como já mostramos em Florianópolis e vamos mostrar em Chapecó também. E o assunto que a gente vai trazer agora, daqui a pouco a gente vai dar um pitaco, está relacionado num contexto dentro disso tudo que a gente está falando. Porque cada pessoa que está na rua tem uma história de vida. Por alguma razão, ela foi parar lá e está nessa situação, nesse tipo de cenário. Agora, a gente não pode fechar os olhos e dar as costas, porque junto alguns problemas acabam pintando também. Por exemplo, em Itajaí, uma mulher de 27 anos foi detida após agredir passageiros nesse ponto de ônibus que você está vendo aí, ó, pode encher a tela, manchado de sangue, localizado em frente a um hotel no centro da cidade. A Guarda Municipal foi acionada pelo Codetran, que relatou que a suspeita estaria atacando pessoas com uma faca. A mulher foi contida pela Guarda Municipal e, segundo os agentes, ela apresentava comportamento violento e descontrolado. Testemunhas afirmaram que ela chegou ao ponto de ônibus já agredindo quem aguardava o transporte coletivo. Um idoso acabou sendo atingido por socos. Uma outra mulher tentou intervir em determinado momento e a agressora sacou uma faca e desferiu golpes contra uma passageira, causando os ferimentos. Fortes, inclusive, essas imagens. Ela teve ferimento no rosto e uma lesão na cabeça. A vítima, de 45 anos, recebeu atendimento inicial da Guarda Municipal até a chegada do SAMU, que a encaminhou ao hospital. Durante o atendimento da ocorrência, a agressora afirmou aos agentes que estava em situação de rua e era usuária de drogas. A autora das facadas foi presa em flagrante e encaminhada à delegacia. Tudo isso que a gente está mostrando, a gente vai continuar repercutindo aqui na nossa programação, porque realmente está demais. Ainda nesse assunto, o Ministério Público Federal pediu para que a Prefeitura de Florianópolis não encaminhasse passageiros sem emprego ou sem moradia de volta ao local de origem. Segundo o documento, nenhum órgão do município pode realizar transporte compulsório de quem desembarca no terminal Rita Maria ou chega à cidade de outra forma. A recomendação também pede que a Prefeitura não publique material que possa caracterizar discriminação ou preconceito, seja por motivo de raça, cor, etnia, religião ou procedência. O município deve ainda divulgar um vídeo ou nota de esclarecimento informando que vai acatar a recomendação do Ministério Público Federal e orientar os órgãos da Prefeitura. A medida surge após o inquérito de que apura possível violação do direito de liberdade de locomoção de pessoas em situação de vulnerabilidade que chegam à rodoviária da capital. No inquérito, um vídeo nas redes sociais é citado em que o prefeito fala em controle das pessoas que desembarcam na cidade e diz que o município daria passagem de volta a quem não tem emprego ou moradia. Eu recomendo ao Ministério Público Federal também ficar alguns dias aqui na nossa cidade para ver de fato a realidade e não mandar uma nota dizendo o que tem que fazer. Vem aí o giro de notícias. Um flagrante grave chamou a atenção na Grande Florianópolis. No último sábado, a Polícia Rodoviária Federal interceptou na BR-101 em Palhoça uma carga de mais de 1,5 toneladas de carne sendo transportada de forma totalmente irregular. Eram 25 caixas de carnes destinadas ao supermercado de São José. O caminhão que realizava o transporte estava sem refrigeração adequada. A vigilância sanitária foi acionada e confirmou. A temperatura da carne variava entre 12 e 18 graus, muito acima do máximo permitido de 5 graus. O produto foi considerado impróprio para o consumo. A vigilância sanitária determinou a apreensão e a destruição de toda a carga. 2 homens, ambos com cerca de 40 anos, morreram após serem atropelados por um veículo off-road na manhã do último domingo por volta das 8 horas da manhã em Camboriú. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, quando a guarnição chegou ao local, confirmou que se tratava de um atropelamento com 2 vítimas em via pública. Os 2 homens foram encontrados de bruços
minutos e já sem sinais vitais. A primeira vítima foi localizada com ausência de respiração e batimentos cardíacos, apresentando traumatismo craniano grave, grande perda de sangue e suspeita de fraturas no ombro e no braço esquerdo. A segunda vítima, também outro homem, foi encontrado com fratura aberta no braço direito, fratura fechada no joelho e um corte profundo na parte posterior da cabeça. Um homem foi preso após incendiar uma casa e fazer ligações, confessando ter cometido crime na tarde do último sábado em Três Barras, no Planalto Norte de Santa Catarina. A ocorrência foi registrada por volta das 18 horas, na rua Vereadora Ricardo de Oliveira, no bairro Argentina. De acordo com o relato de testemunhas, o homem foi visto fazendo ligações e afirmando ter ateado fogo em uma residência. O suspeito foi abordado pela guarnição e, após as diligências, as equipes deslocaram até o endereço. No local, os policiais constataram que o imóvel estava destruído pelas chamas. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para combater o fogo. Além da casa, o incêndio atingiu uma edificação vizinha, utilizada como depósito. O suspeito foi preso e conduzido à delegacia de Polícia Civil. Agora, para você ir de casa, uma sequência de casos inusitados aqui no estado. Começando por uma mulher que mergulhou na praia da Lagoinha do Leste na tarde dessa segunda-feira, aqui em Florianópolis, e bateu de frente com uma capivara. Ela foi mordida pelo animal silvestre no abdômen, braço e glúteo. Segundo a mulher, a mesma não viu o animal. Ela foi atendida pela equipe do Arcanjo, estava consciente, orientada e com sinais vitais estáveis. E após todos os procedimentos pré-hospitalares, foi encaminhada ao hospital universitário. É isso mesmo. Foi à praia e atacada por uma capivara. A gente segue acompanhando o caso. Agora, mais que isso, um vídeo que circula nas redes sociais mostra um carro voando em Chapecó. É isso mesmo. Nas imagens, pode rodar, pessoal, olha aí. Nas imagens é possível perceber que um carro surge em alta velocidade e voa, literalmente, ao passar pela rua 14 de agosto, no bairro Esplanada. Ao tocar o solo novamente, o carro perde estabilidade e quase capota. O motorista chega a entrar na contramão antes de recuperar o controle. Não houve registro de feridos até o momento. O comandante da Guarda Municipal de Chapecó, Roger Lima, diz que a situação caracteriza imprudência e velocidade acima do adequado para a via e confirma, a infração é de questão de velocidade, imprudência, mas como não houve flagrante, não há como lavrar nenhuma autuação. É isso mesmo, pessoal. É imprudência do motorista, velocidade incompatível com a via e isso gerou o ocorrido, essas imagens que repercutiram nas redes sociais. A gente vai agora, pessoal, para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com mais destaques de todo o estado catarinense. Enquanto isso, imagens na sua tela de Florianópolis, que já tem acumulado de nuvens também aí no céu, chegando para essa madrugada. A chuva deve começar nessa terça-feira. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o alerta da Defesa Civil. Fica aí que a gente já está de volta. Que bom que você está com a gente. Até 7h45 da noite estamos aqui, sempre ao lado de uma grande equipe. A gente não faz sozinho, não. A nossa equipe é aqui, em Lages, em todo o estado de Santa Catarina. Bora lá, time! 19h04. Olha, um grave acidente de trânsito foi registrado no início da tarde desta segunda-feira, no quilômetro 544 da BR-282, em Nova Itaperaba, no oeste de Santa Catarina. A colisão ocorreu por volta de 12h50 e envolveu uma van Renault Master de Maravilha e uma carreta Scania de Chapecó. De acordo com informações apuradas pela rádio 9 FM, junto à Polícia Rodoviária Federal, a van seguia no sentido Chapecó-Pinhalzinho. Quando atravessou o canteiro central do trevo, invadiu a pista contrária e bateu frontalmente na carreta que vinha no sentido oposto. Olha como é que ficou a van aí à frente dela. Uma equipe médica da Unimed que passava pelo local no momento da colisão realizou os primeiros atendimentos ao motorista da van ainda antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Olha só, uma equipe médica passando e já prestou atendimento na hora. O condutor apresentava lesões graves e foi encaminhado ao Hospital de Chapecó para avaliação. Até o momento não há atualização sobre o seu estado de saúde e a gente fica aqui numa corrente positiva que ele se recupere bem. Olha só, que senhora pancada. É, BR-282... Quantas vezes nós aqui do Tá Na Hora, de toda a programação, terceira faixa já, batendo nessa tecla. Mas não, a gente sabe que existe aí um esforço, mas se tratando de BR-282, 470, está caminhando de forma lenta, gente.
E muitas vidas estão sendo perdidas, não dá mais. Com chuva, então, nem se fala. É claro que existem casos e casos, tem a imprudência, ok, tudo isso a gente sabe. Mas que a gente precisa ampliar a segurança aqui, como precisa. Júlia Matos. 19h06, eu vim aqui para o portal SCC10 para você ir de casa também se atualizar. A gente está com o alerta da Defesa Civil, que já fez a Secretaria de Educação suspender algumas aulas em Santa Catarina. A gente tem esse alerta da Defesa Civil com as informações também em cada município. A gente tem as ações realizadas no estado e também, olha só, as cidades de Santa Catarina que devem suspender as aulas, aquelas que já confirmaram a suspensão das aulas para essa terça-feira e o que foi confirmado até o momento. Aqui, a lista de cidades, olha aí, redes municipais das seguintes cidades suspenderam as aulas: Araquari, Balneário Camboriú, Biguaçu, Blumenau, Florianópolis, Gaspar, Itajaí, Joinville, Lages, Palhoça, Rio do Sul e São José. Isso até o momento. É esperado que essa reação em cadeia dos municípios venha a partir da decisão da Defesa Civil. E a gente pede para que você aí de casa também se atualize com o nosso portal SCC10 com todas as informações aqui pra gente. Bora lá? A Universidade do Contestado completou 55 anos em 2025. Para comemorar essas mais de 5 décadas de instituição de ensino superior, ela reuniu autoridades de todo o estado em uma grande celebração de final de semana. A nossa equipe foi até lá e mostra como foi o evento realizado na matriz da UNC, na cidade de Mafra. Vocês vão acompanhar agora, olha aí. A Universidade do Contestado completou 55 anos em 2025 e comemorou em grande estilo. No final de semana, a instituição realizou uma sessão solene de homenagem, marcando mais de meio século dedicados à educação e à transformação social no centro-norte de Santa Catarina. O evento contou com a presença de várias autoridades regionais, que reconhecem a relevância da universidade para a transformação e desenvolvimento do estado. A universidade completa 55 anos, lembro muito bem quando iniciou a nossa FUNORTE, começou a fundação, e hoje ela se transforma na grande Universidade do Contestado, que está muito forte, principalmente na área da saúde, outros cursos de medicina, fisioterapia, enfermagem, enfim, todos os cursos da área da saúde, conectado também com o nosso Hospital São Vicente, que hoje completa 75 anos já, que realmente faz a grande diferença na nossa região, não somente Mafra, mas Planalto Norte e todo o estado de Santa Catarina. Para a gente é um motivo de orgulho estar participando hoje, né, das comemorações de 55 anos de idade dessa grande universidade incontestável. O ponto alto do evento foi a concessão do título de honoris causa ao governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. O governador não pôde comparecer ao evento, mas enviou uma mensagem de agradecimento pela honraria recebida, destacando a relevância da universidade para o desenvolvimento de Santa Catarina. Luciano Bendlin, reitor da UNC, fala da trajetória da universidade e das vidas transformadas através da educação superior. A nossa história foi feita por muitas mãos, começa lá em 1970, quando algumas pessoas apaixonadas por educação fizeram a nossa universidade. E hoje, para continuar com 55 anos, nós temos hoje profissionais, tanto os técnicos como os docentes e até mesmo nossos alunos apaixonados por educação. Fundada em 1970, a UNC coleciona histórias que ajudaram a moldar a região. Ao longo de 2025, diversas ações celebram essa trajetória, entre elas subsídios especiais nas mensalidades e exposições temáticas, que resgataram momentos marcantes da instituição. A programação especial do ano reforçou o compromisso da universidade com a inovação, a inclusão e a formação de profissionais que seguem transformando comunidades inteiras. Nós transformamos mais de 40 mil vidas através do ensino superior e a gente sempre fala que esse número vai além porque muda a vida das pessoas, dos familiares e de toda a região que está inserida. Então, para nós, fica a grande lição e o grande desafio de nós nos reinventarmos para os próximos 55 anos que nós temos pela frente. Desta forma, a Universidade do Contestado renova seu propósito e projeto para o futuro, mantendo viva a missão de educar, inspirar e impulsionar o desenvolvimento de Santa Catarina. Uma história construída por milhares de mãos e que ainda tem muitos capítulos pela frente. A formação do futuro de várias gerações. Coisa linda. Agora, a educação de Blumenau recebeu um importante reforço. A Prefeitura anunciou um investimento milionário na área, além de novidades que vão beneficiar diretamente os alunos da rede municipal de ensino. A repórter Natiele Oliveira conta tudo pra gente, olha aí.
A Prefeitura de Blumenau anunciou um investimento de 7,5 milhões de reais focados na área da educação, mas principalmente destinados para o ano letivo de 2026 para toda a rede pública municipal de ensino. O comunicado ocorreu durante um evento que reuniu diversas autoridades e convidados na Escola Básica Bilíngue Professor Fernando Osterman, evento este que aconteceu na tarde desta quinta-feira. Na ocasião, a Secretaria de Educação também detalhou que irá novamente disponibilizar uniformes e o material escolar de forma gratuita para todos os alunos no próximo ano. O prefeito de Blumenau, Egídio Ferrari, detalhou como será o cronograma e também reforçou a importância desta ação. Vamos acompanhar. Para o ano que vem, nós teremos já pelo menos um compromisso do governo, 50 outras unidades contempladas também com novos parquinhos e também, que é muito importante para ajudar as famílias, a entrega de material escolar e de uniforme escolar para todas as famílias. Todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino vão receber, uniformes de verão e logo em seguida, durante o decorrer do ano que vem, os uniformes de inverno. Isso, claro, traz um benefício para as famílias muito boa, um respiro no bolso do pai e da mãe que trabalham e principalmente traz dignidade e qualidade para a nossa educação aqui em Blumenau. O prefeito também detalhou o valor do investimento para essa ação. Nós temos um investimento no material escolar de pelo menos 4 milhões de reais e nos uniformes escolares para toda a rede serão 5 milhões de reais. Recursos públicos e empregados para dar mais qualidade de vida, qualidade para os nossos alunos, material bom. Os materiais constantes do kit de material são materiais de qualidade, revisados pela nossa equipe técnica e os uniformes também com material de boa qualidade. Além das novidades do material escolar e a entrega de uniformes, os presentes participaram de uma visita guiada exclusiva para conhecer o novo modelo de parques infantis que está sendo implementado em todas as escolas municipais. Essa é uma iniciativa que visa modernizar e aprimorar a estrutura de lazer e desenvolvimento das crianças, assim garantindo um ambiente mais seguro e adequado, tanto para a aprendizagem e a diversão. E o investimento na educação é sempre motivo para comemorar, né, Cleiton e Júlia? Volto com vocês aí no estúdio. E nunca é demais, Nadiele Oliveira, perdão. Pode ter certeza, é o ar-condicionado, Júlia Matos, acho que a gente vai ter que dar uma diminuída. Tem dois? Tem dois, né? Vamos deixar só um? Pode, né? Porque tem hora que a garganta ao vivo é assim, tá, gente? Não tem essa não. 19 horas e 13 minutos. É que hoje esquentou, né? Mas acho que agora a gente pode dar uma amenizada. SBT é isso, gente. A gente fala sério, mas brinca também. Quando pode, no improviso, a gente vai. Olha só, pessoal de casa, se liga nesse conselho que a gente vai dar, hein? Você tem compromisso marcado para amanhã? Não? Então é melhor desmarcar. Mas calma, é por uma boa causa, é por um bom jogo, porque amanhã, 5 da tarde, mais uma grande partida na tela do SCC SBT com o Thiago Leifert e toda a nossa equipe, Inter de Milão e Liverpool. Italianos e ingleses se enfrentam pela 6ª rodada da primeira fase da Champions League. Apesar da derrota na última rodada para o Atlético de Madrid, a equipe italiana faz uma boa campanha, ocupa a 4ª posição com 12 pontos. Situação bem diferente da dos ingleses, que estão em 13ª colocação com apenas 9 pontos, momentaneamente e fora da vaga direta para as 8ª de final. Então anote aí, amanhã, 5 da tarde, Inter de Milão e Liverpool. Tá sem pipoca? Dá uma passadinha lá e compra, tá baratinho, acho que menos de R$4. Olha, pensando nisso, pensando no Natal, o comércio de Florianópolis tem mudanças nos horários de atendimento, nesse clima de Natal que já começou há muito tempo, hein? Antes até de entrarmos no mês de dezembro, e a Gabriela Mariotto ao vivo vai trazer para a gente agora que mudanças são essas. Hein, Gabriela Mariotto, você que está em frente a uma árvore de Natal, com as luzes brilhando nesse momento, mas a luz que vai brilhar maior agora é a sua. Olha só.
Pois é, Cleiton, tem que entrar já no clima, né? Porque que dia é hoje? 8 de dezembro, a gente já tem que estar um pouquinho aí no clima de Natal. CDL e Cindy Lojas fazem essa orientação aí para os comerciantes a partir de agora em relação aí aos horários de Natal. A gente montou uma artezinha aí para o pessoal de casa também acompanhar um pouquinho até que horas que as lojas aqui da capital, né, de toda Santa Catarina, podem ficar funcionando até esses próximos dias, agora que a gente entra nessa maratona aí, o pessoal começa agora nessa maratona de compras de Natal. Então, agora esse calendário sugerido pela CDL e pelo Cindy Lojas. Entre hoje e 12 de dezembro, as lojas podem funcionar até às 8 horas da noite. No sábado, dia 13, esse atendimento pode ser até às 6 horas da tarde. Entre os dias 15 e 23 de dezembro, o fechamento pode ser até às 9 horas da noite. Funciona até um pouquinho mais tarde para o pessoal poder aproveitar, fazer aquelas comprinhas de Natal. Na véspera, dia 24, as lojas só ficam abertas até às 5 horas da tarde. Já no dia 25, feriado, o comércio fica fechado, deve retomar as atividades só no meio-dia do dia 26. Já entre os dias 27 e 30 de dezembro, funciona normalmente até às 7 horas da noite. E no dia 31, o expediente deve fechar aí por volta da 1 hora da tarde. De acordo com a FEComércio, Cleiton, a gente tem uma expectativa muito boa aí para as vendas do Natal deste ano. A gente teve no ano passado uma queda aí nas compras, né, nos gastos dos catarinenses no comércio, mas para esse ano a expectativa tá boa, a gente vem de boas compras. Black Friday foi boa, o pessoal gastou bastante, né? A gente teve aí uma média aí, principalmente aqui na capital, o pessoal gastou em média R$4.000 na Black Friday, e a expectativa, de acordo com a FEComércio, é que o pessoal gaste bastante também aí nesse período de Natal. A gente conversou com a economista da FEComércio, a Edilene Cavalcante, que falou pra gente um pouquinho sobre a expectativa para esse finalzinho de ano. Vamos ouvir o que ela disse. A intenção de compras para o Natal cresceu 7%, revertendo a queda de 2,5% observada no Natal do ano passado. O gasto médio previsto chegou a R$ 721. Esse é o maior valor da série histórica, que começou em 2018. E cada consumidor deve comprar, em média, 5 presentes. E essa expectativa é boa, tanto porque a gente teve uma melhora na situação financeira das famílias, quanto também porque a gente teve um aumento no rendimento real da população aqui em Santa Catarina. Então, recado está dado, o pessoal pode se planejar aí, porque os comércios, né, as lojas devem ficar abertas até um pouquinho mais tarde, a partir de hoje, por aqui. Cleiton, volto contigo aí no estúdio. É uma média boa aí, Gabriela. 5 presentes cada consumidor. Fora as lembrancinhas, não é verdade? Valeu, Gabriela Mariotto, trazendo detalhes aí. Então, é Natal, Júlia Matos, é só do clima de Natal praticamente. Cleiton, tá chegando. 19 horas e 18 minutos, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, habilitou a primeira empresa de balonismo já dentro das novas regras que entraram em vigor na semana passada. A Emanuela Justino traz mais informações para vocês. Bom, essa liberação foi muito comemorada por representantes do setor. A primeira empresa no Brasil a já estar 100% com todas as regras, segundo a ANAC, é de Praia Grande, João do Balão, que já fez voos neste final de semana. A gente vem acompanhando desde o acidente, né, tudo o que aconteceu. Então, no dia 31 de outubro, a ANAC publicou essas novas regras. O pessoal teve esse mês de novembro já para se organizar e as novas regras começaram a valer mesmo, entrou em vigor no dia 1º de dezembro. Do dia 1º de dezembro para cá, não estava tendo voos, então só pode voar as empresas que já se encaixam 100% nessas novas regras. Então, essa resposta da ANAC, da primeira liberação, foi na última sexta-feira e nesse final de semana já teve voos dessa empresa. A gente vai ouvir uma fala agora do João do Balão, dessa empresa, que comemorou muito, então, já a retomada das atividades. Olha só. Com muita alegria, no último final de semana, nós retomamos as atividades dos voos de balão em Praia Grande, Santa Catarina. De acordo com as novas normativas e exigências requeridas pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, foram diversas inspeções, testes, documentos dos pilotos, certificados, tudo muito regrado, muito certo, para a gente conseguir aprovar e poder retomar o nosso operacional. E é um passo muito importante e muito feliz para o nosso esporte e para o turismo local também.
Bom, além da própria empresa em si, isso foi comemorado também pelo setor de turismo no geral, né? Já que Praia Grande é uma cidade turística, o balonismo é a principal atividade. E a gente vai ouvir uma fala do Henrique Maciel, que é o secretário de turismo do município, falando como que isso impacta também no turismo como um todo. Nós estamos atravessando um momento muito importante para o turismo brasileiro, para o turismo de Santa Catarina e, acima de tudo, para o turismo aqui de Praia Grande, reconhecida a nível internacional como a Capadócia brasileira. A autorização dessa fase transitória da regulamentação é extremamente importante para que a gente possa gerar emprego, gerar renda, qualidade de vida através do turismo e do balonismo turístico e comercial aqui no nosso país. Bom, como o secretário falou, essa é a primeira fase, é uma fase transitória ainda, né? Como é tudo muito novo, é uma atividade relativamente nova, então nesse primeiro ano vai ser um ano de adequação das empresas, porque basicamente essa primeira fase fala sobre a segurança, né? Sobre o material do balão, a segurança dos equipamentos que estão no balão, também a orientação de segurança aos passageiros e as certificações dos pilotos. Então, basicamente, essas primeiras regras são em relação a isso. E as outras duas fases, então, vão ser concluídas até 2028 e para que se adequem ainda mais, vão ser feitas audiências públicas com próprio representantes, né? Com os representantes do setor também. Mas nesse primeiro momento é algo positivo aí para a cidade, que já teve a retomada nesse final de semana, então, com a primeira empresa já de acordo com as regras da ANAC. Volto com vocês aí no estúdio. Perfeito, obrigada, Manu, pelas informações. Regularização e a gente precisa, claro, de fiscalização. Depois, né, da tragédia que aconteceu em Praia Grande, esse é um momento importante, é essencial para aqueles que querem praticar o balonismo. A Defesa Civil de Chapecó enviou um alerta para a população, mas antes disso, Cleiton Ramos, eu queria trazer aqui as janelas abertas do nosso estado através dos nossos telespectadores. Exatamente. Porque esse alerta para as mudanças nas regiões devem acontecer em todas as cidades. Então a gente quer saber se você de casa já começou a perceber essas mudanças no clima, se a nuvem, se as chuvas já chegaram por aí. Ó, Praia do Santinho agora, hein? Norte da ilha, você tá vendo aí. A maré até que tá legal, não tá não? A maré tá baixa agora, né? A gente tá percebendo aí, não tem nenhuma mudança ainda registrada. Santinho, Inglesa ali, o mar tá legal. Tem mais alguma não? Ah, agora o Zap. É isso mesmo. O pessoal tá mandando pra gente aqui como é que tá na sua região, na sua cidade. Vamos lá? Vai lá. Rose de Xaxim mandou aqui. Aqui no oeste está assim. Mandou foto pra gente, mandou? Vamos ver? Olha aí, tá Céu carregado, hein? bem carregado, bem nublado, já deve chegar pra essa madrugada. E essa junção de nuvens aqui, Cleiton, deixa a gente com aquele calorão, aquele abafamento. Exato. Parece que a gente tá dentro de uma air fryer, né? Sai na rua, tá aquele calorão, tá sendo fritado. Tu gostou da minha analogia? Gostei, tá chique, né? Fryer. Antigamente falava forno, agora é fryer. É fryer. Eu entendi. Marielle de Lages, boa noite, Cleiton e Júlia. Aqui em Lages o tempo tá já nublado, escuro e ainda não está chovendo. Amo assistir o Tá Na Hora, SC. Obrigado pelo carinho. Por lá. Muito obrigada pela sua participação, Marielle. Também tem algumas junções ali que permite que a pessoa, ou pelo menos dá a sensação de estar dentro de um air fryer. É isso mesmo. Juliana também mandou aqui pra gente. Oi, aqui é a Juliana de Imbituba. Primeiramente, gosto muito do Tá Na Hora e de vocês. Amo os looks da Júlia. Ah, muito obrigada, Juliana. Admito, morro de medo dessas mudanças bruscas no tempo e alertas da Defesa Civil, porque quando vem é coisa feia. É verdade. Juliana, Realmente. Um abraço, hein? Ô, Júlia, se você permite, mandar um abraço para o pessoal da Tapera. Por favor. Antes da participação do Sérgio, a gente tem o Mauzi pai e o Mauzi filho. E a dona Catarina, que não perde um Tá Na Hora. Alô, Mauzi! Mauzi pai, Mauzi filho. Dona Catarina, beijo para essa família linda na Tapera. Torcedores do Avaí. Obrigada pelo carinho, pessoal. Sérgio Cavalini, é isso? Mandou pra gente também. Aqui em São Miguel do Oeste somente está caindo uma chuva leve desde as 7h30. E até agora não parou. A temperatura aqui é 24 graus. Desde as 7h30 da manhã? Parece que sim. O tempo está bem carregado e com nevoeiros. Olha, desde as 7h30. São Miguel do Oeste. Quase 12 horas, então. Chuva chegando por lá. Giovana de Chapecó, boa noite. Giovana do Amaral de Chapecó, aqui chuva com neblina. Solta então o que a gente quer ver. Olha aí, ó. Aqui, ó, já bem carregado também, Cleiton. Bem carregado, ela já chegou. A gente teve algumas pancadas fortes também no oeste nessa noite de domingo. Até pensei que viria para cá, mas ainda não. Tem mais, não? Fechou. É isso. Vamos então pro oeste, pessoal. Vamos.
A gente está aí com esse alerta, né? Um alerta para a população sobre esse ciclone que deve atingir o estado nas próximas horas. E o repórter Felipe Basso tem mais informações para a gente direto do oeste catarinense. Bora lá? O alerta vale para praticamente todas as regiões do nosso estado e aqui a região oeste de Santa Catarina também não é muito diferente não, viu? Por isso, o diretor da Defesa Civil de Chapecó, o Walter Parisotto, ele gravou um vídeo contando um pouco mais de detalhes e fazendo esse alerta extremamente importante para a população entre a noite de segunda-feira e também durante o dia desta terça-feira. Acompanhe. E para Chapecó, a previsão é que nós podemos ter tempestades severas a começar ao meio-dia e persistir até às 21 horas. E temos também o risco de ventos, granizo, raios e chuvas intensas. Por isso é fundamental que você permaneça atento às redes sociais da Prefeitura Municipal de Chapecó para que a Defesa Civil possa atualizá-lo da previsão e dos riscos. E em casos de ocorrências relacionadas a este ciclone, as pessoas devem entrar em contato por meio do telefone da Defesa Civil. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Felipe, pelas informações. Olha, em Brusque, a Defesa Civil também emitiu um alerta por conta da passagem do ciclone extratropical. É a Cris Pinheiro que está chegando agora. O dia em Brusque foi de tempo firme, com pouca nebulosidade, mas ainda há a possibilidade de chuva esta noite. Pela manhã, a Defesa Civil já havia emitido um alerta sobre possíveis alagamentos que podem acontecer nesta terça-feira devido à passagem de um ciclone extratropical que deve provocar chuva persistente em alguns momentos e intensa em curtos períodos de tempo. O risco é considerado muito alto para ocorrências como alagamentos e enxurradas e moderado para deslizamentos. Por enquanto, os modelos prevêem que essa chuva deve ser distribuída ao longo do tempo e do espaço. Contudo, não se descarta a ocorrência de alagamentos pontuais na cidade, bem como a possibilidade que nessa chuva mais intensa seja acompanhada de vendavais e até mesmo uma eventual chuva de granizo. Como tem a formação do ciclone, essa chuva pode acontecer em Brusque ou pode acontecer em algum outro município da região. Toda a região está em alerta, mas pode acontecer no município e não acontecer no outro. A previsão é de chuva mais intensa em alguns momentos e rajadas de vento, acumulado aí de 70 milímetros de chuva. Por isso, é importante que a população que resida próximo a áreas de risco fique atenta aos alertas emitidos pela Defesa Civil. No temporal, busque locais seguros, evite ficar próximo de janelas, não transitem em áreas com risco de alagamento, não se abrigue embaixo de árvores, também não circule próximo de muros, placas e não fique próximo de poste de energia. Em caso de emergência, claro, acione a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Agora, se você ainda não recebe esses alertas da Defesa Civil, envie o CEP da sua rua para o 199 para fazer o cadastro para começar a receber esses alertas da Defesa Civil. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Cris. Você viu, né? Todo mundo em alerta e a nossa equipe também, para deixar você de casa bem informado. Tomara que sem ocorrência, né? É o que a gente espera. Agora, chegou aquele momento tão aguardado, né, Júlia? O pessoal está esperando, Cleiton. Vamos dar os detalhes desse alerta da Defesa Civil? Agora, tá na hora. Alerta vermelho, pessoal. A Defesa Civil do estado garante instabilidade intensa em todo o estado por conta de um ciclone extratropical vindo do Rio Grande do Sul. A gente já teve aqui o meteorologista que explicou para vocês esse fenômeno. A chuva persiste desde a madrugada de terça-feira, por vezes com forte intensidade em curtos períodos. O risco para alagamentos e enxurradas varia de alto a muito alto, enquanto o risco de deslizamentos é considerado moderado. Essa instabilidade ela começa no Grande Oeste, Litoral e Grande Florianópolis. São as regiões de
de chuva mais intensa e possibilidade de grandes volumes acumulados em pouco tempo. A orientação é redobrar a atenção em áreas de encosta, taludes e locais já mapeados como de risco. A gente está aqui com o telão para mostrar para vocês que essa parte aqui, ó, do litoral Grande Florianópolis, parte do litoral sul e do litoral norte estão em aviso especial. É aqui que esse alerta para alto, a muito alto, para ocorrências relacionadas a enxurradas, está mais forte, mas o restante do estado também não está diferente. Esse alerta, essa atenção em laranja aqui, garante uma atenção muito maior da Defesa Civil e do estado aqui pra gente. Devido os alertas emitidos pela Defesa Civil e por esse cenário aqui em Santa Catarina, a Secretaria de Estado da Educação determinou a suspensão das aulas em regiões consideradas de risco, ou seja, todo o estado catarinense. Nessa segunda-feira, as aulas já foram suspensas nos turnos vespertino e noturno nas regiões Oeste e Vale, mas para essa terça-feira, dia 9, a suspensão abrange os turnos matutino e vespertino nas áreas de risco laranja e vermelho, ou seja, todo o estado. A medida assinada pela Secretaria Estadual de Educação está sendo enviada com caráter de urgência às escolas. Todas devem ser informadas imediatamente sobre a determinação para que adotem os procedimentos necessários. O objetivo, claro, é preservar a segurança de alunos, professores e funcionários diante das chuvas intensas e do risco de enchentes nas áreas afetadas. Agora, para você ir de casa acompanhar, essa tendência é que os municípios adotem as ações do estado em cancelar as aulas por conta do mau tempo. A gente já teve a confirmação aqui do município de Tubarão, Itajaí, Lages, Biguaçu, Palhoça, Florianópolis, São José. Aqui na capital, a Defesa Civil de Florianópolis, por sua vez, emitiu um alerta vermelho para esta terça-feira por causa dessa previsão de chuva intensa, né? Como a chuva começa na madrugada, o solo encharcado também oferece risco moderado para deslizamentos, principalmente em áreas de encosta e locais historicamente mapeados como vulneráveis aqui na capital. O prefeito Topázio Neto se manifestou nas redes sociais, olha aí. Com o risco de enxurradas e deslizamentos, nós estamos suspendendo as aulas da rede municipal nesta terça-feira, 9 de dezembro. Tome os cuidados de sempre. Só saia de casa se for necessário. Cuide com deslizamentos, árvores próximas da sua casa. Se você vê um poste torto, procure um lugar seguro e, em qualquer situação, ligue no 199 da nossa Defesa Civil. Nós estaremos na rua amanhã com todas as equipes da Prefeitura para dar o suporte que for necessário. Frente a isso, a gente vai agora para as nossas temperaturas. Como é que vai ficar essa terça-feira, né? O tempo fica bem estável, todas as regiões, por causa dessa formação do ciclone que vem do Rio Grande do Sul. A chuva começa já na madrugada de forma intensa, persiste, especialmente litoral, áreas serranas. E ao longo do dia, além da chuva volumosa e contínua, há risco de temporais isolados. A gente está falando de raios, vendavais, granizo. No litoral, os ventos de nordeste ganham força, podem chegar a 70 km por hora, por isso fica o alerta aqui para os navegantes e o risco é alto para alagamentos, enxurradas e danos na rede elétrica. A gente está falando aqui de uma situação complicada para Santa Catarina. As temperaturas variam um pouco, as máximas ficam perto dos 27 graus no oeste e dos 24 no litoral. Vamos dar aquele giro, olha aqui. Máxima de 26 graus, mínima de 14 nesta terça-feira aqui em Santa Catarina. Vocês vão ver que a amplitude térmica fica entre 10, 12, 13 graus. 15 graus de mínima, máxima de 22 graus aqui no Vale, muito próximo da Serra Catarinense, que não passa dos 19 graus. Norte de Santa Catarina, essa parte aqui do litoral com o maior alerta que vocês acompanharam da Defesa Civil, com máxima de 24, 23 na Grande Florianópolis e 22 graus nesta terça-feira. E claro, as cidades mais pedidas, vocês já sabem, aparecem no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Vamos dar uma olhada no que a gente tem de cidade preparada para você? Capital, nesta terça-feira com chuva persistente, 22 graus de máxima. Lages, entre 14 e 17 graus. Chapecó, com máxima de 22. Blumenau, com máxima de 22 também. Chuva persistente confirmada para todas as cidades dessas diferentes regiões. Criciúma, no sul, com máxima de 20 graus. Para você aí de casa, essas são as informações, detalhes da Defesa Civil, mas você também pode se informar no nosso portal SCC10, lá com todas as atualizações, inclusive da sua cidade. A gente vai para um rápido intervalo, imagens de Ilhota, aqui no estado catarinense, 22 graus por lá, fica aí que a gente já está voltando. Tudo bem com você? Estamos de volta e olha só, com o verão chegando, é claro que a aguardada chegada deles, os turistas,
de todo mundo que podem vir para cá. Podem não, virão para cá. A maior parte deles vem dos nossos países vizinhos, viu? E olha que já é possível ver o espanhol tomando conta da capital. Hablas espanhol? Habla um pouquinho. A temporada de verão mal começou, mas nesta loja em um shopping no centro de Florianópolis, os primeiros turistas estrangeiros já começaram a chegar. No mês de outubro, agora nesse mês de novembro, com a Black, um grande fluxo, como eu tinha comentado antes, né? Cerca aí de 15 a 20% do nosso público já é estrangeiro, né? Seja ele argentinos, bolivianos, uruguaios e também pessoal da Europa e da América Central que a gente recebe. A preparação para receber esses clientes começa com um reforço no quadro de funcionários, até porque eles vêm com um poder aquisitivo bem melhor do que os clientes locais. A gente pega aquele cliente que faz a conversão na hora no celular para ver se está valendo a pena, mas também a gente pega aquele cliente que quer pegar tudo que enxerga, porque ele sabe que vai encontrar um preço melhor do que no seu próprio país. Dos cerca de 3 milhões de turistas esperados aqui na capital para essa temporada de verão, cerca de 1 milhão devem vir de outros países. E entre os fatores que tornam a capital catarinense tão atrativa para os turistas estrangeiros estão o câmbio favorável e também a maior conexão de voos diretos com o aeroporto aqui da capital. E apesar de nós não estarmos com o câmbio que estávamos no final do ano passado, que ultrapassou os R$6, a cotação do dólar, mas ainda assim, hoje, na faixa aí de 5,30, 5,40, ainda é uma cotação vantajosa para eles. Então, os custos das coisas aqui no Brasil estão valendo a pena para eles. Então, realmente, acabam tendo um poder aquisitivo, um ticket médio maior, porque fica mais em conta para eles gastarem, né? A maioria dos turistas, cerca de 2 milhões, deve chegar à capital pelo aeroporto. Desse total, 819 mil são passageiros de voos internacionais, 377 mil argentinos de Buenos Aires e 292 mil chilenos de Santiago. A gente tem uma média aí de gastos em torno de R$800 a R$900 por dia, por pessoa, né? Então é um ticket, ainda não é um ticket tão elevado assim, mas é um ticket que já impacta a cidade. Então, quando a gente fala aí de 2,5 milhões, 3 milhões de turistas ao longo da temporada, você imagina quanto dinheiro esse pessoal deixa, um dinheiro novo que deixa na cidade. É para isso que a gente trabalha, na realidade, né? Para que o nosso cidadão aqui, para quem tem negócio na cidade, possa efetivamente ter a sua lucratividade nessa época do ano. Para a rede hoteleira, a expectativa é de uma temporada tão boa quanto a do verão anterior, especialmente nos estabelecimentos próximos às praias. A gente tem estimado que o volume de reservas está parecido com o do ano passado. Algumas pessoas que a gente fala dizem que está um pouco maior, outras falam que está menor. Então, a minha estimativa é que nós tenhamos uma temporada parecida com a do ano passado. Já foi uma temporada boa, muito boa. Então, daí o que se vai dar um pouco melhor ou um pouco pior, a gente só vai saber na hora de acontecer. Para receber todo esse contingente de turistas, a Prefeitura da capital prepara uma força-tarefa coletiva entre as secretarias. Isso inclui, é claro, um reforço na segurança pública. É uma preocupação muito grande, principalmente com a segurança pública, né, que a gente vem trabalhando fortemente nesse aspecto. Tanto é que Santa Catarina é o estado mais seguro e Florianópolis também é a capital mais segura do país. E essa é uma coisa que a gente não pode perder, né? Então, a gente realmente coloca um pouquinho de energia aqui para que a gente não perca a mão nisso, que é um dos principais atrativos da cidade, muito embora a gente tenha todas as belezas naturais da cidade de Florianópolis. Muito bem, a Polícia Civil de Santa Catarina participou entre dia 2 e 5 de dezembro da segunda etapa, uma etapa importantíssima, Cleiton Ramos. Exato. Segunda etapa da Operação Codesul, realizada em conjunto com outros órgãos. Olha aí. Os estados do e Mato Grosso do Sul. A atuação da Polícia Civil de Santa Catarina foi organizada pela Gerência de Delegacias Especializadas da DEIC, contando com cerca de 192 policiais, 61 viaturas e 6 cães policiais. Durante a operação foram presos 24 indivíduos e apreendidos aproximadamente, a gente está vendo aí 54 quilos de maconha, 1,1 quilo de cocaína e também de crack, além de 7 armas de fogo.
incluindo aí, Cleiton Ramos, outros 2 fuzis e mais de 3.000 munições. Também foram recolhidas prensas e insumos usados para a recarga de munições. A Polícia Civil participou ainda da incineração de mais de 600 quilos de drogas, 592 quilos de maconha, 38 quilos de cocaína e crack e 225 comprimidos de êxtase. Parabéns aí a todos os envolvidos. Como eu disse, uma operação importantíssima para Santa Catarina. Agora, amanhã às 11 horas da manhã, o que estaremos assistindo, Cleiton Ramos? SCC meio-dia. Quem vem com o recado? Solta. Alô, Cleiton Ramos, Júlia Matos, uma ótima noite para você que está acompanhando o nosso Tá Na Hora. Apesar desse último fim de semana de calor, já lembrando o verão, a gente traz informações importantes aqui no SCC Meio-Dia desta terça-feira, que nós estamos acompanhando a passagem desse ciclone pelo sul do Brasil e as consequências com as fortes rajadas de vento aqui em Santa Catarina. A gente atualiza isso e muito mais com a sua participação. Te esperamos às 11 horas dessa terça, SCC Meio-Dia. Valeu, Zanotto. Vamos lá com o Zap da Tempo rapidinho. Vamos Pode sim, colocar bora na tela. lá. Olha só, no ritmo do futebol, Júlia Matos. O Hanna mandou pra gente, o tempo está assim em Blumenau, tem foto. Opa, vamos lá. Tá mais aberto por lá, viu? Mas Mais tá aberto. fechando. Bora. Exatamente. Coloca a Ângela em São José, o céu já está assim. Coloca a foto aí, olha. O pessoal nos situação ajudando, semelhante. é isso mesmo. Maravilha. Pra Dali. monitorar. Boa noite, Cleiton e Júlia. Paulo nos mandou aqui. Infelizmente, nós vamos sofrer e muito com essas mudanças de tempo, viu? Pois o desmatamento é muito grande e esse verão, que Deus nos proteja desses temporais. Obrigada, Paulo, pelas participações. Você aí de casa. Amanhã tem mais Tá Na Hora Santa Catarina com os respaldos, o que aconteceu em todo o estado. Exatamente, 18h30. Valeu, galera. Valeu, equipe. Vem aí, SBT Brasil, um show de informações.